nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 1, ele vem nos trazer, não vem destruir a lei, mas cumpri-la, dar cumprimento à lei. E Jesus disse, e Mateus nos trouxe: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Então Jesus deixou muito claro, ele não veio para destruir a lei. Mas eu pergunto a vocês, de que lei Jesus está dizendo? E aí nós vamos rapidamente recordar de Moisés, porque sempre que se fala em lei, Moisés é a personificação da lei judaica da época de Jesus. E aí nós temos os 10 mandamentos, que a gente automaticamente, quando diz de lei, lembra dos mandamentos. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que o mesmo Moisés que fez esses 10 mandamentos, que são maravilhosos, ele também escreveu algumas outras. E só para que a gente comece a se sintonizar direitinho com qual lei Jesus estava dizendo, nós vamos ler algumas do Deuteronômio, que é um dos livros escritos por Moisés. E lá em Deuteronômio, em 17, está escrito o seguinte: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, porque todo o povo, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensorbebeça. Também em Deuteronômio 19 está lá: para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia ao seu próximo e lhe arma ciladas, se levanta contra ele e o fere mortalmente, e se acolhe alguma dessas cidades, então os anciãos dessa cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. E teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que o bem te suceda. No mesmo Deuteronômio está lá: quando te achegares a uma cidade para combatê-la, apregoa-lhe a paz. E será que, se te responderem em paz e te abrir as portas, todo o povo que se acha nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus te dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, tudo será o seu despojo. Tomarás para ti, e comerás o despojo do teu inimigo, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Quer dizer, o teu Deus diz o seguinte: olha, você vai guerrear contra uma cidade, você propõe paz para ela. Se ela aceitar a paz, todos eles ficam seus escravos, e você vai ser dono de tudo aquilo. Se eles não aceitarem essa condição de paz, então você pega a tua espada e mata impiedosamente a todos os homens, pega as mulheres, os idosos e todos os bens deles, e isso será tudo teu.
como teus escravos. E isso quem mandou foi Deus. Ainda em Deuteronômio nós temos lá: quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles lhe não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta de seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e tremerá. Este é o mesmo Moisés. E era com esse tipo de lei que Jesus convivia. Essa era a realidade daquela época. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dar uma explicação dessa incongruência, dessa realidade tão triste e tão dura, não é? E o Evangelho nos diz: na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que foram os primeiros mandamentos que eu mostrei a vocês. E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. E ainda concluindo, ele diz no Evangelho, né? A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então o que Moisés fez? Moisés, por necessidade e por conhecer muito bem o povo que ele tinha, ele criou regras de comportamento que eram condizentes ao pensamento daquele tempo. E Moisés, por ser um grande conhecedor, ele sabia também que se ele dissesse que aquilo era a ideia da cabeça dele, todo mundo ia fazer de conta e não ia obedecer. Então o que Moisés fazia? O Senhor teu Deus disse, o Senhor teu Deus mandou, o Senhor teu Deus ordena. E pegou os pensamentos de Moisés e deu uma aparência de divindade, porque era preciso que o povo temesse, era preciso que o povo respeitasse, mas não pelo real poder que Deus tinha sobre eles, mas pela punição. Então foram os artifícios que Moisés utilizou. E era com base nisso que Jesus vinha. Porque se nós olharmos, e muitas vezes os próprios fariseus questionavam a Jesus e aos discípulos e diziam: o seu mestre diz que não veio destruir a lei, mas o tempo todo ele viola essa lei. Então, o seu mestre não sabe o que fala. Mas se nós observarmos bem o comportamento e os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber qual o sentido que ele quis dizer. Porque em Mateus está lá. E olha como ele dizia: ouviste que foi dito aos antigos. Quem é que disse aos antigos? Moisés. Não matarás. Onde estava o não matarás? Nos 10 mandamentos. Mas ele diz: mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus disse: olha, isso foi dito e é assim que vocês estão acostumados. Mas ele complementa: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu no fogo do inferno. Então olha o que Jesus diz: olha, a lei dizia não matarás, mas eu vos digo
que não matarás era suficiente naquele tempo de Moisés. Hoje, que vocês já conhecem essa lei há mais de 1000 anos, eu digo a vocês, já não basta não matar. Porque qualquer sentimento de ódio que vocês tiverem no coração já é uma forma de violação contra o seu irmão e, para Deus, tem o mesmo peso do que se você o tivesse matado. Raca, aí, é um termo que eles usavam na época, né, que era dizendo que ele era desprezível, que aquele irmão era inferior, de uma forma muito bem chula mesmo, bem feia, né? Ainda ele diz, e olha como ele continua: ouviste que foi dito aos antigos, e quem falou? Não cometerás adultério. E onde que foi dito? Nos 10 mandamentos. E ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, de novo, é o mesmo raciocínio. Olha, no tempo de Moisés, era proibido cometer o adultério. Eu, que já venho mostrar uma coisa muito maior, eu digo a vocês: se você pensou, mas não teve coragem de executar, quer dizer, você cobiçou, para Deus é a mesma coisa. Olha como ele amplia, olha como ele torna muito mais profundo aquele ensinamento. Olha como ele, ao invés de vir destruir aquela lei, ele lhe dá cumprimento, lhe dá mais medida. Ele ainda diz, né? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aonde que foi dito que o sábado era santificado? Está lá nos 10 mandamentos. Santificarás o sábado, porque é o dia de descanso, e honrarás o teu Deus. E Jesus amplia este conceito e quebra a concepção errada. Por quê? Porque o judeu levou isso ao pé da letra e ele no sábado não fazia nada. E Jesus queria dizer: não é isso que Deus quer. Deus não quer o imobilismo, não quer a contemplação que não leva a nada. O sábado foi feito para o homem aproveitá-lo de forma santificada. E como é que a gente santifica? Cumprindo a vontade de Deus. Então, se vocês querem adorar a Deus no sábado, santifique o sábado. Faça o bem ao próximo. Vão no asilo junto com a Juju, que a Juju não foi comigo, porque ela tinha alguns motivos nesse sábado, né? Mas ela está lá sempre. Vão junto com o Cleiane, com o Dene. Vão lá no sábado. Vocês vão estar santificando o sábado. Isso é santificar o sábado. Não é ficar em casa jejuando, ficar em casa sem fazer nada, de papo pro ar. Isso está errado. Então nós vemos ainda Jesus dizendo, e aí ele resumiu tudo, que ele não veio destruir, porque perguntaram a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse para nós: olha, se vocês pegarem os mandamentos de Moisés, cortarem eles miudinho, pôr no liquidificador, bater no liquidificador, pôr numa peneira, peneirar, o que é que sobra? Amar a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Aí está tudo. Se vocês pegarem os 10 mandamentos e forem analisar profundamente, é isso. Não precisa mais tantas palavras, basta isso, que resume tudo. Então o Evangelho diz: Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus ele não veio destruir. Ele veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina do Cristo. E
vocês viram aqui que eu grifei, né? Em sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Okay? Porque isso nós vamos discutir muito hoje. Porque Jesus também deixou muito claro que ele falou da mesma forma que Moisés. Porque Moisés falou daquele jeito por quê? Porque ele estava falando para o grau de entendimento do povo hebreu daquela época. Jesus, 1000 anos depois, veio e modificou, ampliou, esclareceu o que Moisés havia dito. Porém, Jesus também falou para o grau de entendimento do povo da época dele. E tanto foi assim que vocês vão ver que ele mesmo deixou as dicas para nós, que ele fez dessa maneira. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz: ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho de que este reino conduz, os meios que se eles se reconciliarem com Deus, e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos do homem. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz: entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar somente o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. E ele foi tão claro porque ele disse: eu rogarei ao meu Pai que enviará a vocês um Consolador prometido que vai esclarecer, quer dizer, no futuro vai vir uma nova explicação que vai fazer da mesma forma que eu fiz com Moisés, que vai trazer um novo sentido, que vai trazer uma nova amplitude de acordo com a capacidade do povo daquela época. E Jesus disse mais: e por ele ser o Espírito de verdade, não é um homem, então ele não passará. E como ele não passará, ele permanecerá conosco por muito mais tempo e vai acompanhar a nossa evolução. A nossa evolução não espiritual, mas a nossa evolução como seres vivos, como pessoas encarnadas. E ainda o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Por que era isso? Porque não havia condições no ser humano de entender aquilo que Jesus queria dizer às claras, sem que a ciência não viesse primeiro nos dar a base para nós entendermos. E aí eu fiquei pensando comigo: mas o que aconteceu de grande na ciência para a gente poder ver o que Jesus estava dizendo sobre isso? E a Mariana tinha ganho um livro, que é um livro muito legal de ler, que chama-se As 7 Maiores Descobertas Científicas da História. E é escrito por 2 irmãos, David e Arnold Brody. E aí eu fui dar uma olhada nesse livro, eu já havia lido e eu falei: não, vou dar uma olhadinha lá. Então lá estão, por cientistas, quais foram as 7 maiores descobertas da ciência. E nós vamos estudá-la aqui rapidinho para a gente começar a entender. Então, a primeira descoberta científica de grande importância veio através de Isaac Newton. Isaac Newton descobriu a gravidade universal. Ele descobriu leis que são fundamentais para nós entendermos a ciência como nós entendemos hoje. E o que ele diz lá, né? Na segunda metade do século XVII, naquela que foi considerada a maior realização intelectual individual da história científica, Isaac Newton descobriu e desenvolveu a lei da gravitação universal e as leis básicas da física clássica. Cada partícula de matéria atrai gravitacionalmente todas as demais partículas de matéria com uma força que é quantificada na fórmula matemática de Newton.
A gravitação universal, as leis do movimento, a lei de ação e reação e as outras regras quantitativas desenvolvidas por Newton assinalaram o princípio da física moderna e formaram o paradigma sobre o qual boa parte da ciência moderna foi construída. A razão triunfou e o mundo foi mudado para sempre. Então essa foi a primeira grande. Depois, o livro nos traz esses dois camaradas aí. Aqui, o Ernest Rutherford e lá o Neil Bohr. E o que eles descobriram? Eles descobriram a estrutura do átomo. Foram eles os grandes estudiosos que nos trouxeram grande parte do que a gente sabe hoje sobre o átomo. E aí está lá dizendo para nós: 250 milhões de átomos de hidrogênio posto lado a lado ocupariam cerca de 1 polegada de comprimento. Então veja bem, 50 milhões de átomos, 1 polegada, meu dedo é 1 polegada, né? Então caberiam aqui 50 milhões. O núcleo é extremamente pesado, com 99,95% do peso total do átomo. Ou seja, essa carga elétrica pesa alguma coisa. Se pesa, é matéria. Contudo, as partes ou partículas subatômicas que compõem cada átomo e cada elemento não têm cor, sabor, odor nem textura. As partículas subatômicas não são duras, macias, foscas ou brilhantes, embora os 92 elementos que ocorram na natureza componham tudo o que existe na Terra. A firmeza e as outras características desses objetos corriqueiros compostos desse material resultam do interrelacionamento de forças elétricas nas partículas subatômicas entre elas. A matéria, em sua forma mais fundamental, consiste tão somente nessas cargas elétricas. Essa substância feita de nada que resulta quando cargas elétricas se combinam para formar átomos e quando os átomos se combinam para formar elementos e moléculas, poderia ser considerada a maior ilusão que existe. Só que ela é real. Depois disso, isso aqui não precisa da apresentação, né? Todo mundo conhece, né? O nosso vizinho Albert Einstein, que trouxe para nós a teoria da relatividade. O que diz a teoria da relatividade? Né? O que poderia ser mais certo e absoluto do que a passagem do tempo? Aos 16 anos de idade, Albert Einstein fez a si mesmo uma pergunta que 10 anos mais tarde levou a formular a sua teoria especial da relatividade, a qual mostra que o ritmo da passagem do tempo não é certo nem absoluto. O conceito de tempo universal precisa ser substituído por uma profusão de tempos pessoais. Tempo e espaço não são mais entidades separadas. Têm de ser substituídos por uma quarta dimensão, o espaço-tempo. 10 anos depois de ter descoberto a teoria especial, Einstein terminou de elaborar a teoria geral da relatividade, uma nova visão sobre a origem e os efeitos da gravidade em todo o universo. O impacto dessa teoria em numerosos outros campos da ciência também foi substancial. Depois de Einstein, nós ainda tivemos Edwin Hubble. Hubble é muito conhecido porque todo mundo vê as fotos do telescópio que leva o nome dele. E por que ele tem um telescópio batizado com o nome dele? Porque de grande astrônomo que ele era, ele descobriu o Big Bang. Foi Hubble que percebeu, não é, a teoria do Big Bang. Então, o nosso sistema solar localiza-se na região periférica de uma vasta galáxia em rotação e se move em relação ao seu centro a uma velocidade de 225 km por segundo. Uma revolução deste grupo de 300 bilhões de estrelas leva 230 milhões de anos. O que ele está dizendo aí? Que isso tudo gira, né? Então, para ele dar uma rotação completa, a revolução desse tempo, o tempo que ele dá uma volta completa e retorna ao tempo inicial, é 230 milhões de anos.
A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias, todas elas ainda sofrendo as consequências da gigantesca explosão denominada Big Bang. Medindo a velocidade de recessão, quer dizer, a velocidade de fuga dessas galáxias, fomos capazes de calcular que todo o universo foi criado há aproximadamente 15 bilhões de anos. Jovem. Graças a uma compreensão minuciosa das partículas elementares que compõem os átomos e o estudo do cosmos, conseguimos determinar as condições que existiram imediatamente após a explosão e os eventos subsequentes que se desenvolveram a partir dela. Um dos resultados foi a formação dos elementos que compõem a Terra e os seus habitantes. Assim podemos olhar para trás e ver a criação do universo físico e a vida neste planeta. Tudo vem, e se a gente for estudar a física quântica, eles vão explicar como é que surgiu o carbono, que nós somos compostos, de onde ele veio. E ele é consequência do Big Bang. Né? Mas sempre fica essas questões, né? Duas questões de proporções colossais permanecem. De onde veio o material que explodiu? Se os cientistas dizem que o Big Bang foi o início, mas o Big Bang foi a contração da matéria e depois explodiu. Se aquilo foi o início, de onde vinha a matéria que contraiu para explodir? Não é? E qual é o destino final do universo? Se explodiu, isso vai continuar aí para sempre, ou ela vai chegar um momento em que vai ter o Big Crunch, que é tudo comprimir novamente, né? E aí eles dizem que é o hálito de Deus que expande, encolhe, explode de novo, e assim vamos eternamente. Depois disso veio Charles Darwin, que nos trouxe a evolução, a teoria da evolução. Então, nos 140 anos, desde que Darwin escreveu A Origem das Espécies, nós já avançamos extraordinariamente na compreensão de como a evolução humana funciona, incluindo a descoberta de fósseis de predecessores do Homo sapiens e dos mecanismos precisos da evolução revelada através das células e do DNA. A descoberta de Charles Darwin equivale à de Newton em importância. A obra de ambos foi em grande medida individual, incrivelmente original e abrangente. Darwin foi chamado o Newton da biologia, pois Newton abriu as portas para a nossa compreensão do universo, e o Darwin para a compreensão da vida. Depois ainda temos os dois. Esse aqui chama-se Walter Fleming, e esse aqui é um monge de nome Gregor Mendel. E eles estudaram a genética e as células. E eles trouxeram para nós, 11 bilhões de anos depois do Big Bang, um punhado de elementos combinaram-se aqui na Terra e deram início a um processo incrível. A vida emergiu de uma sopa primordial, vida originária de cargas elétricas sem vidas, vida que agora pode ser explicada em termos de componentes e processos físicos. A origem da vida na Terra e a reprodução dos seres vivos e a teoria da evolução de Darwin foram convertidas à sua base física e química. Não tem Deus aí. Convertidas ao ponto de conseguirmos observar os anteriormente insondáveis fatores da hereditariedade, mola mestra e mecanismo de evolução. Pela primeira vez, podemos compreender o interrelacionamento desses três elementos da vida, a origem, a reprodução e a evolução. E por fim, os nossos dois queridos amigos, Francis Crick e James Watson, que estudaram e desenvolveram o DNA. E a genética reuniu diversas disciplinas, como a bioquímica, a biofísica e a microbiologia. Hoje essa combinação é chamada de genética molecular. Nesta área extraordinariamente abrangente, acumulamos agora um volume excepcional de conhecimento sobre o processo que cria as moléculas da vida e o processo pelo qual essas moléculas dirigem a formação e a criação do resto do organismo. De fato, logramos conhecer tanto a respeito de como somos feitos, que existe um trabalho em andamento para mapear todo o código genético, que já está pronto, né? E aplicar este conhecimento à cura de doenças genéticas. Vocês viram que até agora Deus ficou de fora, né? Porque o nosso entendimento precisava crescer. E aí o que veio para unir tudo isso? Veio esse senhor aqui. Né?
E por quê? Porque o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. A doutrina espírita nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo vai se explicar de um modo fácil, claro e sem grandes mistérios, sem aquela questão do misticismo. E nós vamos fazer a comparação, né? Jesus e Einstein. E nós vamos ver que com a doutrina espírita, a ciência e a religião, que são as duas alavancas da inteligência humana, uma porque revela as leis do mundo material e a outra nos revela as leis do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. E elas não podem se contradizer, porque a origem é a mesma. Se fosse uma negação da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode pretender destruir a sua própria lei. E agora são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser complementados. Não porque estivessem errados, mas porque nós já temos condições de entender a mensagem dele com mais clareza, né? Em que o véu intencionalmente lançado sobre alguma das partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então nós vamos ver de novo, né? Então nós vamos voltar a Isaac Newton. O que Isaac Newton veio trazer para nós? As leis da física, né? Veio trazer para nós a lei de atração. Veio trazer para nós a lei de ação e reação. E o que a doutrina espírita veio trazer? Do mesmo jeito que o Cristo não veio destruir a lei, mas veio ampliá-la, o Espiritismo veio, através desses mesmos ensinamentos que o nosso querido Isaac Newton trouxe, mostrar o quanto isso está embutido na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação com o próximo, através da lei de atração e reação, não só entre matérias, mas entre o pensamento, entre a sintonia, as forças, né, da energia que Isaac Newton demonstrou se aplicam também ao comportamento humano, ao pensamento, e isso a doutrina espírita veio ampliar. Depois nós vemos lá, quando o pessoal veio falar do átomo, né, o Espiritismo veio dizer, olha gente, a matéria é uma ilusão. Hoje a ciência prova que a matéria não existe. A matéria é simplesmente energia em movimento. E foi preciso que a gente entendesse o átomo para que a gente entendesse que nada mais é a matéria do que energia em baixo estado de vibração. E aí você vai levar tudo isso para o que a doutrina espírita nos traz com relação à elevação espiritual, espíritos de luz que estão em mais alta vibração, por que o mais denso não consegue enxergar, está tudo explicado pela estrutura do átomo, porque tudo é matéria em estados vibracionais diferentes, e a coisa começa a tomar uma amplitude maior. Quando Einstein veio com a teoria da relatividade, né, o Einstein veio comprovar o que os espíritos já têm dito para nós. Gente, o tempo como nós imaginamos que ele não existe. Para o espírito não existe tempo. O espaço como nós imaginamos não existe. Para o espírito não existe espaço. O espírito está aqui e no mesmo instante já não está. Está em outro local totalmente distante, sem haver a necessidade do tempo e do espaço. Ambos são relativos. Então foi preciso que o Einstein descobrisse isso para a gente entender o que o Cristo
vinha dizendo lá atrás, o Espírito é como um vento que sopra e ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai, porque ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. A ciência nos diz hoje e o Espiritismo nos explica. Depois, quando nós olhamos lá o Robocop, nós vemos tudo que o Cristo vinha falando sobre Deus criar o tempo todo, e a doutrina espírita vem nos trazer o esclarecimento de como é criado o universo, de que Jesus é o governador planetário e que Jesus materializa o pensamento de Deus, porque está lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e nada do que foi feito sem ele, e ele já existia desde o princípio das coisas. Nós vamos ver e entender por que Jesus diz há muitas moradas. Vocês já imaginaram na época que Jesus falava assim, há muitas moradas na casa do meu pai, e nós não tínhamos roubo? Hoje é fácil a gente entender, não é? Porque a ciência nos mostra aquelas fotos lindas de galáxias que tem milhões de estrelas. Cada estrela é um sol, e cada sol tem milhões de planetas. Milhões, não. Somando, tem mais de milhões e milhões de planetas. São as moradas do Pai. Fica muito mais claro porque a ciência nos ajudou. E a gente começa a penetrar na mente de Deus. A gente começa a entender como é que Deus pensa. Porque está cada vez mais a ciência evoluindo para entender as coisas, de como se processa no universo criado pelo Pai. Charles Darwin veio nos trazer a linha evolucionária do homem. E o Espiritismo veio falar para Charles Darwin, meu querido, a coisa não termina aqui, a coisa continua, porque a evolução, quando você termina na matéria, ela continua no espírito. Nós somos seres criados, como Jesus já havia dito, à imagem e semelhança de Deus, para sermos perfeitos. Jesus nos diz, vós sois deuses. Hoje nós podemos entender com as explicações da ciência e com a doutrina espírita complementando, que realmente nós seremos deuses, porque a evolução não termina aqui, ela começa. E nós vamos evoluir até a perfeição, porque assim Deus quis. Quando nós vamos ver o estudo das células e de tudo aquilo que está relacionado, nós vamos ter as limitações que o Espiritismo rompe quando nós vamos começar a estudar o perispírito. Quando nós vamos começar a estudar a relação do perispírito com o corpo físico. Quando nós vamos começar a entender a alma, o espírito em si, fonte de sabedoria e de inteligência, sede de onde está a nossa essência divina. Quando nós vamos ver aqui Watson e Crick falando da estrutura do DNA, a doutrina espírita vem confirmar o que Jesus dizia. Porque se nós formos fazer o estudo do DNA do homem, qual é o gene que está ali predominante? É o gene de Deus. Essa é a nossa genética. Quando nós formos olhar, tem o dedo de Deus em nós. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais gostosa para o nosso espírito aflito do que saber que se fosse feito um exame de paternidade em cada um de nós, o nosso DNA vai acusar que nós somos filhos legítimos de Deus. Isso é grandioso. E isso vem confirmar o que Jesus disse. Pai nosso que estais no céu. E foi preciso todo o desenvolvimento para nós entendermos a estrutura do DNA, que está ligada à matéria, para que nós entendêssemos, junto com o estudo do perispírito, nós entendemos essa paternidade de Deus sobre todos nós, que todos nós realmente somos filhos dele. E finalizando o capítulo 1, nas mensagens, nós temos lá a mensagem de Fenelon, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. E o Fenelon nos traz uma mensagem muito gostosa, mas também de muita reflexão, para que a gente possa compreender qual o significado de que Jesus veio dar cumprimento à lei e qual é a extensão dessa lei para todos nós. E o
que compreender essa lei tem que significar na vida de cada um de nós daqui para frente, que a gente conhece ela. E Fenelon nos diz: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito e das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e agora 20, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e em imperceptível animálocos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei do mundo é a lei do progresso. E assim é que eu convido a todos vós: procurem compreender a lei que Cristo veio nos revelar. Vamos estudar, vamos buscar cada vez mais o auxílio da ciência, porque é nela que a doutrina espírita se baseia quando diz, que nós temos que ter a fé raciocinada. E com o raciocínio, com o apoio que nós temos hoje das descobertas científicas, está muito mais fácil compreendermos a mensagem do Cristo. É fácil compreendê-la, já não basta mais. Agora é preciso senti-la no coração e vivê-la a cada dia. Obrigado a todos.